noite, pessoal. Agora sim. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao CEFEC, Centro Espírita Fé e Caridade, Andradina, interior do estado de São Paulo. Sempre começamos a falar isso, reforçar isso por causa da rádio. Então, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, como a Márcia disse, sintamos a presença do Cristo, a presença da espiritualidade amiga entre nós. Eles estão aqui conosco, se fazem presente. Então, que estejamos abertos, receptivos, para aproveitarmos o máximo possível das bênçãos e mais bênçãos que caem do mais alto sobre cada um de nós, Então, que estejamos conectados, atentos, para aproveitarmos o máximo possível dessas horas, desses instantes em que estamos aqui reunidos com um objetivo muito nobre, de buscarmos, de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina essa que traz na sua essência o Evangelho do Cristo. Então, nesses momentos que estamos comunhando aqui dos mesmos propósitos, que possamos aproveitar o máximo possível e, ao findar desse encontro, estejamos mais fortalecidos na fé, na coragem, na esperança, para prosseguirmos a nossa jornada, Então, hoje, aqueles que já frequentam de maneira rotineira a nossa casa sabem, seguimos as nossas palestras na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, e já estamos no último capítulo, estudamos todo o Evangelho praticamente, reta final, meados de março finalizaremos o estudo do Evangelho, depois recomeçaremos pela introdução, e hoje vamos estudar o tema pelas almas sofredoras que pedem preces. Então, como vocês já estão acostumados, quando venho aqui à frente, vai ser muito mais um estudo, buscando seguir uma sequência lógica, trazendo o real entendimento do assunto, do que uma palestra especificamente, E esse tema está contido, como disse, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 64 a 66. E o capítulo 28 é um capítulo muito didático, um capítulo interessantíssimo, onde Kardec, repetindo de maneira didática, traz para nós várias preces. Então, temos a coletânea de preces espíritas, e esse capítulo basicamente é dividido em 5 partes: preces gerais, que já estudamos, preces por aquele mesmo que ora, preces pelos vivos, preces pelos mortos, e é onde nós estamos, E no tópico pelas almas sofredoras que pedem preces. E vamos terminar o capítulo falando sobre preces especiais pelos enfermos e pelos os obsidiados. E pelas almas sofredoras e que pedem preces, pessoal, aqui fica o convite para todos nós, e eu me incluo, para que estudemos. A literatura espírita ela é muito rica, muito vasta, e para esse tema especificamente, nós temos o Pentateuco, que traz um conteúdo riquíssimo, inesgotável, e também temos a coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, através do Chico, onde também André Luiz ele traz para nós detalhes importantes dos bastidores do dia a dia no plano espiritual, E aqui no CEFEC, nós já estudamos as 3 primeiras obras, estamos no capítulo 6 da 4ª obra, intitulada Obreiros da Vida Eterna. Sempre às segundas-feiras, 7h30 nos encontramos aqui, Então, 7h30, quem quiser comparecer, fica o convite para que possamos estudar juntos, E já introduzindo o nosso assunto da noite, prece pelas almas sofredoras, Mas será que existem almas sofredoras? Essa é uma pergunta importante, Será que existem almas sofredoras? Olha que interessante essa informação, pessoal, que buscamos hoje, inclusive, para termos a
estatística atualizada. Número de cristãos no mundo, aproximadamente 2,7 bilhões de pessoas se dizem cristãos. Isso representa praticamente 1/3 da população. Ou seja, 2/3 da população não se consideram cristãos. Nós que somos cristãos temos imensas, incontáveis dificuldades. Imaginemos nossos irmãos que, por um motivo ou outro, ainda não se consideram cristãos. Mas tudo bem. E 1/3 da população é cristã, imaginemos espírita, buscamos a informação. Então a expectativa é que a população mundial espírita gira em torno de 13 a 15 milhões. Então vamos colocar aqui uma média de 14 milhões de espíritas no mundo. 14 milhões de espíritas no mundo. No Brasil, isso gira em torno de 3,5 milhões. O Brasil é, de longe, o país mais espírita que existe. Ou seja, pessoal, apenas 0,2% da população mundial é espírita. E por que trouxemos essa informação? Porque sabemos que a doutrina espírita, ela traz para nós conhecimentos importantíssimos, fundamentais, imprescindíveis da continuidade da vida, da importância dos estudos, da importância das nossas atitudes aqui na Terra, da importância de aproveitarmos a nossa permanência na Terra, para quando regressarmos para a pátria espiritual, estejamos mais preparados. A doutrina espírita nos ensina, nos ensinou, nos ensina, nos fala sobre a imortalidade da alma, sobre a inexistência da morte, sobre o que fazermos para não sofrermos, ou o que fazermos para diminuirmos os nossos sofrimentos. Como a Márcia também falou na sua introdução, hoje passamos, colhemos o que plantamos ontem, e amanhã colheremos o que estamos semeando hoje. E a doutrina espírita nos ensina que a semeadura, ela é opcional, porém a colheita é obrigatória. Então imaginemos aqueles nossos irmãos que vivem na cegueira, que vivem perdidos no materialismo, extremamente apegados à matéria, às coisas efêmeras, às coisas passageiras, transitórias. O tanto de sofrimento que passam. Júnior, mas os espíritas não sofrem? Claro que sofremos, porque a doutrina nos ensina, mas o importante é a nossa vontade de consertarmos os nossos erros, as nossas falhas, de fazermos hoje melhor do que fizemos ontem. Falávamos isso ontem ainda no nosso estudo. E será que existem almas sofredoras? Eu sempre trago informações desse site, pessoal, que ele atualiza todos os instantes essas informações. Eu tirei uma foto do site hoje, no período da manhã, né? E trouxe aqui, várias causas de morte esse ano, tá? Então tem várias aqui. Suicídio, só esse ano, até às 11h09 da manhã, que foi o horário que eu tirei essa foto para trazer, nós tivemos no mundo quase 78 mil suicídios. São espíritos que, nesse instante, estão passando por dificuldades. E nós, meus amigos, podemos e devemos contribuir ativamente com esses nossos irmãos. São nossos irmãos que estão sofrendo, que estão precisando de um auxílio,
e veremos daqui a pouco, mas que estão precisando de uma lembrança de alguém. Vamos trazer um outro exemplo aqui da nossa casa. Temos aqui ao lado o caderno de preces e radiação, onde nós colocamos os nomes daqueles que nós gostaríamos de dedicar um momento de vibração que fazemos ao final da noite, né? Temos o momento da vibração por aqueles que temos a oportunidade de pedir por aqueles nossos queridos irmãos que sofrem, que padecem. E hoje nós vamos permear esse assunto para que possamos, a partir de hoje, nos preocuparmos um pouquinho mais com as almas sofredoras. Que a partir de hoje sejamos menos indiferentes às dores do próximo. E hoje nós vamos focar naqueles que já desencarnaram, porque respeitando, a didática do capítulo 28. Mas precisamos também nos recordar daqueles nossos irmãos que sofrem e estão entre nós. Estão ao nosso lado, à nossa volta, precisando de auxílio, precisando de ajuda. Tá? Então vamos lá, seguindo o nosso estudo. Livro dos Espíritos, questão 36. Questão 36. Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos da codificação: o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Então, o que é vácuo, Pelo dicionário Aurélio, o vácuo é o vazio, é o nada, o desprovido de conteúdo, espaço sem matéria. Então, o que tem entre eu e a Ivanete? Será que isso é um vácuo? É um vazio? O que tem entre nós e as estrelas? Entre nós e a lua, por exemplo? Existe um vácuo? Essa foi a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos da codificação: não. Não há vácuo. Não existe o vácuo. Não existe o nada. Não existe o vazio. O que te parece vazio está ocupado por matéria, olha que interessante, que te escapa aos sentidos e aos instrumentos, que nós não percebemos na condição atual. Então, não existe o vácuo, não existe o nada, não existe o vazio. Informação importante. Aí vamos voltar um pouco na resposta da questão 27. Eu vou tentar criar aqui uma linha de raciocínio. Resposta da questão 27. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Está aqui só por isso. Fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Está colocado entre o espírito e a matéria. E aí ele segue, tentando ser o mais objetivo possível, respeitando o nosso tempo. Então, não existe o vácuo. Então, o que existe nesse, entre aspas, vazio? Existe o que os espíritos chamaram de fluido universal. Pois bem, interessante. Vamos agora para o Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 5a. Encontramos o seguinte, no Livro dos Médiuns: será o fluido universal o veículo do pensamento, como o ar o é do som? Resposta simples, objetiva, é sim. Então, todo o nosso pensamento, ele é carreado pelo fluido universal. E olha isso aqui, pessoal. O pensamento, ou seja, os nossos pensamentos, eles alcançam o infinito. Nós subestimamos a força dos nossos pensamentos, os potenciais do nosso pensamento. E sempre exploramos aqui
esse assunto nos nossos estudos de segunda-feira. Aquilo que nós pensamos, ele se materializa. Vocês não sabem, não veem o que eu estou pensando, mas os espíritos, a espiritualidade à nossa volta, eles sabem o que nós estamos pensando, a todos os instantes. E nós atraímos as nossas companhias espirituais, boa parte disso devido aos nossos pensamentos, porque o nosso pensamento, ele é uma comunicação entre nós e a espiritualidade, entre nós e o Criador. E por que que estamos trazendo isso? Porque as nossas preces, elas atingem os objetivos desejados através dos nossos pensamentos, que são carreados, que são levados pelo fluido universal. Ficou claro até aqui? E aí, trazendo aqui, pessoal, a importância das preces pelas almas sofredoras, trouxemos apenas 2. São vários e vários que existem na literatura espírita, mas especificamente no livro O Céu e o Inferno, que muitas vezes nós deixamos de lado. Focamos no Evangelho, no livro dos Espíritos, esquecemos o céu e o inferno. Mas é um livro riquíssimo. E trouxemos aqui 2 histórias. Lá na segunda parte, capítulo 5, intitulado Suicidas. São histórias de espíritos, de pessoas que tiraram a própria vida e trouxeram informações, comunicações, e Kardec colocou para nós lá. O primeiro aqui, François Simon Louvet, eu vou trazer aqui para nós, pessoal, que essa comunicação foi de 12 de fevereiro de 1863. E ele diz assim, eu vou resumir, né? Tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de tão cruéis torturas. Ó, o vazio, o espaço, eu caio, acudam. É o Espírito falando isso. Meu Deus, tive uma vida tão miserável, era um pobre diabo, sofria frequentemente de fome nos meus velhos dias. Foi por isso que me pus a beber e tinha vergonha e desgosto de tudo. Eu queria morrer e me atirei. Ele se atirou nas pedras de um penhasco e tirou a própria vida. E por que trouxemos isso aqui? Porque ele termina justamente dizendo assim: eu sofro, não é isto bastante? Se tivesse fome, no lugar deste sofrimento mais terrível, mais invisível para vós, não hesitaríeis em me aliviar me dando um pedaço de pão. E ele conclui: eu vos peço orar por mim. Eu vos peço orar por mim. Não posso permanecer por mais tempo. Pedi a um desses felizes que estão aqui, e saber-o-eis quem eu era. E ele termina dizendo, de novo, orai por mim. Por que será que esse espírito sofredor diz, orar por mim, orai por mim? Por que será? Por que será? Veremos daqui um pouco, mas é extremamente importante as nossas orações por eles. É como se você desse um copo de água a alguém que está extremamente sedento, com sede. E o segundo caso, uma mãe e seu filho chama o caso, que aconteceu no mês de março de 1865. Um jovem de apenas 21 anos de idade, gravemente enfermo, sem expectativa nenhuma de continuar a vida. Estava na iminência de desencarnar. Quando sua mãe chega para ele e diz:
vai, meu filho, precede-me, não tardarei em seguir-te. Vai, meu filho, precede-me, não tardarei em seguir-te. Nós estamos falando de suicidas. E aí o que aconteceu? Resumindo a história, o jovem desencarnou. E tendo o doente sucumbido, desencarnado, foi procurada em toda a casa, a mãe foi procurada em toda a casa após a desencarnação do filho, e encontrada enforcada no celeiro. O enterro da mãe se fez ao mesmo tempo que o do seu filho. Então, quando ela disse, vai, meu filho, precede-me, não tardarei em seguir-te, ela já sentiu a partida do filho e tirou a própria vida para, no pensamento dela, seguir com seu filho, onde quer que ele estivesse, né? E aí esse filho vem comunicar, está aqui no livro O Céu e o Inferno, depois leiam, vale a pena a leitura. E aí ele explica, né, o filho, já no plano espiritual, ele explica que a mãe só prejudicou os objetivos que ela tinha, atrasou e muito o reencontro de ambos, né, pela condição dela e dele. E ele diz assim, por isso que trouxemos a história: orai, ó, orai por ela. Faltou-lhe coragem e resignação. Orai, ó, orai por ela. Ou seja, pessoal, a oração, que é algo relativamente simples de fazermos, pode estar em nossas mãos, pode contribuir de maneira inimaginável por nós. Inimaginável por nós. Vamos prosseguir aqui, vamos entender um pouco mais. Voltando lá no capítulo 27, item 18, que já estudamos, né? Kardec nos traz o seguinte: os espíritos sofredores reclamam preces, eles pedem preces, e estas lhes são proveitosas. Mas por que as preces são proveitosas para os espíritos sofredores? Essa é a pergunta. Porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Quando estamos tristes, quando estamos para baixo, não nos alegramos quando alguém nos aborda, um amigo, um familiar, liga para nós, demonstra algo de carinho, de atenção, um minuto de atenção sequer. O mesmo acontece com os espíritos. Eles se alegram quando a gente emite um pensamento positivo, um pensamento de carinho, um pensamento de luz, de amor, de atenção, de fraternidade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entretanto, a prece tem sobre eles a ação mais direta. Então, primeiro eles ficam felizes. Porém, a prece tem uma ação direta. Qual é? Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. E nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Ou seja, os nossos sofrimentos, as nossas preces podem abreviar o sofrimento desses espíritos sofredores. Incutir neles o desejo do arrependimento e o gatilho para o espírito que sofre começar a sua recuperação, começar a sua melhoria. O gatilho é o arrependimento, o desejo de reparar na sequência. Ora, se eu errei tanto e estou pagando com o meu sofrimento, como que eu vou para um lugar onde eu não vou entender a gravidade daquilo que cometi? Seria incoerente. E Deus é o nosso Pai, soberanamente justo
e bom. Deus é justiça, é misericórdia, é bondade. E aí no item 21 ainda do capítulo 27, né? O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Bom, parece que está falando de nós, né? Muitas vezes, quando estamos em dificuldades, falta vontade para reagirmos. Os nossos irmãos que sofrem da depressão, por exemplo, né? Falta vontade, falta força, falta coragem. Eles, os espíritos sofredores, muitas vezes, a mesma maneira. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, seja, falta vontade, vamos inspirar a eles, nas nossas preces, a vontade necessária. Se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. O tanto que a doutrina espírita nos ensina sobre a importância da execução da caridade, de falarmos, mas, acima de tudo, fazermos, praticarmos a caridade. E a prece pelo próximo, a prece pelo outrem, é uma oportunidade de caridade, é uma prova de caridade. Quando oramos por alguém, estamos fazendo caridade. Por isso que sempre reforçamos que caridade não é só material. Doar uma cesta básica para o Cefec e entregar no mês. Isso é legal, isso é ótimo, é importantíssimo. Mas mais do que isso, mais importante que isso, é o suor derramado, é o esforço empenhado no bem que praticamos. No bem que praticamos. E aí chegamos no item 64, que é o tema de hoje, prefácio, que antecede as duas orações, as duas sugestões de prece que Kardec nos traz. O prefácio diz assim, do tema de hoje: para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua. Falamos como ela atua, já acabamos de explicar como a prece atua. Mas olha que importante que está escrito aqui, pessoal. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores. A nossa prece, verdadeira, de coração, com doação, com amor, pode causar alívio, aliviar as dores pelas almas sofredoras, aliviar os sofrimentos daqueles que sofrem, daqueles que padecem. Nós podemos fazer isso, está em nossas mãos, decisão nossa. Aquele que se ache compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. E quanto mais fervor colocarmos na nossa oração, maior será a força ou o nível de atingimento dos objetivos desejados. Uma coisa é orarmos da boca para fora, recitando palavras muitas vezes decoradas. Mais importante que isso é orarmos com dedicação, com fervor, com amor, colocar sentimento naquilo que nos expressamos, que falamos, e não só da boca para fora. E voltando para o Livro dos Espíritos, questão 662, pode-se com utilidade orar por outrem? Olha que pergunta interessante. O título de hoje é pelas almas sofredoras que pedem preces. E Kardec fez a pergunta: pode-se, com utilidade, orar por outrem?
E a resposta: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Olha a palavra usada, vontade. Vontade de cooperarmos. Existe a lei de cooperação. Cada um tem a sua individualidade, mas vivemos em comunidade para exercermos justamente esse convívio de cooperação. Falamos sempre isso aqui. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseje fazer. Quando oramos por outrem, com fervor, com amor, com dedicação, atraímos para nós as boas companhias espirituais. Os bons espíritos permanecem à nossa volta. E um dia, pessoal, nós colheremos tudo aquilo que semeamos. Somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, ato de vontade. Que tenhamos a vontade de orar pelos outros, de lembrar dos outros, e não dos lábios apenas, mas que a prece seja do coração. Dos lábios nada vale. A prece do coração. Na questão 664, eu vou abreviar, né? A pergunta é interessantíssima. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Resposta. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio. A nossa prece não vai mudar os desígnios de Deus, porque Deus é justiça, mas Ele vai levar alívio àqueles que sofrem, àqueles que padecem. E aí, pulando mais à frente aqui, o desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas. Jesus orou pelos seus discípulos, pelos seus amigos, pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus orou por outrem, pelos encarnados, pelos desencarnados, pelos felizes, pelos sofredores. E quando nós oramos, nós enviamos espíritos bons ao encontro dos espíritos sofredores. A importância da nossa oração, a importância do caderno de preces. Usem, pessoal, usem, tá? E aí nós não traremos aqui, né, em respeito ao tempo, a prece que está no item 65 e 66. Mas depois fica atividade para que vocês possam ler em casa, né? Inclusive já façam essa prece hoje para alguém, tá? Mas na 65, Kardec nos traz um apelo à misericórdia, um pedido que a bondade divina alcance os espíritos sofredores. Faz um convite à ação dos bons espíritos, dos espíritos amigos, para que eles tenham, os espíritos sofredores, o despertar da esperança, que eles entendam o poder do esforço, para que eles recebam o consolo, a união, para que eles se recordem que não estão sozinhos. Jamais estaremos sozinhos. Jamais estaremos sozinhos. E na 66, na prece, são duas, né? Kardec traz para nós um pedido de misericórdia para todos os que sofrem, sejam eles espíritos desencarnados ou pessoas encarnadas. Amparo às fraquezas, lembra o quanto que somos frágeis, somos tão frágeis ainda. Desejo de luz,
convite aos sofredores à renovação, auxílio aos que desistiram. Quantos não desistiram, né? Só esse ano já são 78 mil suicídios no mundo, 78 mil irmãos que por um motivo ou outro desistiram da sua vida. Ou às vezes, como diz Emmanuel, né? Os verdadeiros mortos estão na terra, que muitas vezes somos nós, aqueles que abraçam de maneira indiscriminada a ociosidade, a preguiça, o distanciamento do trabalho, do aproveitamento do tempo. Os verdadeiros mortos estão na terra, diz Emmanuel, né? Capítulo 89 do livro da Esperança. Diz assim: podes, sim, trabalhar em favor dos supostos extintos, porque desencarnação não é extinção, é continuidade. Lenindo-lhes, ou seja, acalmando-lhes, o espírito com a frase benevolente e com o bálsamo da prece, ou removendo as dificuldades e empeços que lhes marcam a retaguarda. Lembra-te dos mortos, auxiliando. Olha o título do capítulo: lembra-te, auxiliando. Lembremo-nos dos mortos, daqueles que se foram, auxiliando. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também. Já caminhando para o nosso encerramento, do capítulo que estamos estudando do livro Obreiros da Vida Eterna, né? Uma frase de André Luiz, que diz assim: mais uma vez, reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Temos poderes em nossas mãos. Reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Podemos tanto e negligenciamos as nossas potencialidades, inclusive da prece. Hoje, para vocês refletirem, quem orou quando acordou? Quem agradeceu a Deus pela noite que teve e pela oportunidade renovada do dia? Quem se colocou na mão de Deus, nos braços do Cristo, logo pela manhã, pedindo para que ambos guiassem os seus passos, os seus pensamentos, as suas atitudes? Quem orou durante o dia? Quem fez uma leitura edificante? Quem de nós vai orar antes de dormir? Quem de nós lembrou de alguém que se foi, mas lembrou de maneira carinhosa, de maneira fraterna, de maneira amorosa? São tantas oportunidades, E o que nós vemos, pessoal, é quando pessoas desencarnam e trazem, através de psicografias, através da literatura, que um dos grandes arrependimentos é o tempo perdido quando encarnado. É o tempo perdido quando encarnado. São dezenas, milhares de depoimentos como esse. Se eu soubesse, teria trabalhado mais, teria me empenhado mais, me esforçado mais. E hoje temos o privilégio de termos acesso a essas informações, porque podemos reagir, está em nossas mãos. O potencial de reação é nosso, é individual. Comecemos hoje
meus amigos, a fazermos um pouco mais em favor de auxílio, do auxílio ao próximo. Comecemos hoje. Oremos por aqueles que sofrem. Oremos por aqueles que não gostam de nós, que nos perseguem, que nos caluniam. Aqueles nossos familiares que se foram, aqueles nossos amigos que partiram. Oremos, pessoal. É atitude de caridade. Atitude de caridade, demonstração de amor. E agora, pessoal, Mara, apaga a luz lá, por favor. Eu vou colocar uma música para a gente que vai servir de prece de encerramento. Mas o que eu vou pedir para vocês? Mentalizem 1 ou 2 nomes de pessoas que partiram, que estão no plano espiritual, que vocês gostariam de dedicar esse momento. Tenham a certeza que, se não estiverem aqui conosco, onde quer que eles estejam, eles receberão as nossas recordações de carinho e de amor. Eles vão receber o refrigério, o alívio. Eles ficarão felizes com a nossa dedicação, com a nossa lembrança. Deixa eu ver se vai dar certo aqui a música. Espera aí, pessoal. Imaginei que não daria mesmo. Desculpem, pessoal. Aquela hora eu tive que fechar o computador e ele deu um probleminha, tá? Vamos lá ver se dá certo. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, todos teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.
a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, Mas Deus te quer sorrindo. sorrindo. Deus nos quer tão bem, pessoal. Deus nos quer tão bem. O Cristo nos quer tão bem. Então, façamos a nossa parte, né? Então, que Deus, que o Cristo, que a espiritualidade amiga nos abençoe e nos inspire hoje e sempre. Obrigado, pessoal.